Todo mundo quer viver grandes milagres sem sacrifício. Sem sacrifício não há milagre, gente. Sem sacrifício não há manifestação do sobrenatural. Bom dia, meus queridos. Só queria ver se você estava atento. Só queria ver se você está acordado, está preparado. Mas agora eu vi que vocês estão bem atentos. Vai que o cara cochilou o dia inteiro e só acordou agora há pouco, né? Está ainda achando que está... Vamos lá. Lê aqui, por favor. O que é isso? O que é isso, 12 cântaros? Sei lá, bispo. Vamos lá, 1 Reis 18. Queridos, estamos nos aproximando aí de 1º de dezembro, propósito da mudança, aonde vamos intensificar, clamar forte pelas 3 coisas que não queremos levar para 2026. Quais são as 3 coisas que você não quer e não vai levar com você para 2026? Já tem estabelecido aí? Eu vou entrar, mas não vou entrar com essa situação, seja 2, seja 3, quais são? Então, dia 1º, nós entramos no propósito da mudança. É o último propósito do ano, um propósito incrível, que temos visto todos os anos viradas incríveis nessa reta final, e é a oportunidade de grandes viradas, grandes transformações aí, ainda este ano. Tudo é possível a quem, gente? Então, eu creio. 1 Reis 18 diz assim: Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Quem come a mesa de Jezabel, que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Diga comigo, até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, não respondeu nada. Vou ler na Almeida, que é mais tradicional e eu gosto mais. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Diga comigo, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Disse então Elias: Sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Preste atenção nesse texto, que tem muitas mensagens aqui. Muitas. Primeiro ponto que eu poderia pegar aqui e dizer assim, até quando cocheareis entre 2 pensamentos?
Se eu mudar a tradução, está: até quando vão cochear em dois caminhos? Ou vão oscilar? O que acontece aqui? Acabe e Jezabel promoveram uma adoração a Baal em Israel. Baal era uma divindade cananeia, um deus cananeu, associado à fertilidade, chuva, tempestades, quer dizer, era o deus da prosperidade. E aí, você vê, é aquilo que a gente precisa ter cuidado, né? É aquela coisa de você não ter uma convicção e você começar a olhar para onde você não deve olhar e achar que o que funciona é o que está do lado de lá, que a gente está vendo, parece que funciona para eles, parece que aquilo é que dá certo, aquilo que atrai prosperidade. Então começaram a olhar para o povo pagão, para os cananeus, olhar e atribuir toda a fertilidade e prosperidade ao Deus cananeu. E a verdade é que aquelas loucuras, aquelas verdadeiras loucuras que acontecem hoje, nos dias de hoje, quando você coxia em dois caminhos, dois pensamentos, você não vai chegar a lugar nenhum. Quando você divide a sua fé, quando você oscila na sua fé, ali você interrompeu qualquer fluxo de resposta de oração, porque Deus não responde à divisão ou à duplicidade. Eu creio em Deus, mas creio também. Eu creio nisso, mas eu creio. Hoje eu creio, mas amanhã eu não creio. Hoje eu estou firme, amanhã eu não estou. Cada hora eu estou de uma forma, cada hora eu tenho uma opinião, cada hora eu tenho uma convicção ou não. Cada momento eu estou de uma forma. E aí eles começam a dividir a sua fé e tudo começa, diga comigo, por liderança. Essa divisão trouxe um problema sério. Porque se Deus não divide a sua glória com ninguém, diga essa frase comigo, diga: Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se Deus não divide a sua glória com ninguém, e peraí, vocês estão achando que Baal é o Deus da chuva, da prosperidade, da fertilidade? Então tá bom, acabou. A partir de agora não chove mais. Passou 3 anos e meio sem chuva. Imagine o que é uma nação entrar 3 anos e meio sem chuva. Chuva é bênção, chuva é prosperidade, chuva é riqueza. 3 anos e meio sem chover é escassez. 3 anos e meio sem chover é miséria. E o problema é quando a pessoa, ao invés de dar a resposta certa, ela se torna uma cega. Então ela olha para... Elias era o profeta do Senhor, ele confrontava aquelas loucuras. Mais ou menos como a gente confronta de vez em quando, tem alguns que sente, né, não sente confortável com isso. Não, você não tem que se sentir confortável. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a palavra vier e confrontar, não é para você ficar confortável. E que Deus nos guarde de estar confortável com aquilo que a gente nunca deve estar confortável. Que Deus te guarde, que Deus me guarde de ter conforto com aquilo que nós nunca poderíamos ter conforto, tranquilidade, paz aonde nós não deveríamos ter paz. Então, todas as vezes que você ver algo não fluindo, a gente precisa parar e dizer assim: primeira coisa, vou fazer um exame em mim. Nunca se esqueça que, eu sempre digo que Deus tem várias formas de falar. Essa é só uma delas. Esse microfone aqui é só uma delas. Ainda que você não viesse ouvir nenhuma mensagem dentro da igreja, você tem uma consciência da qual Deus se comunica com ela. Ele está falando com você na sua consciência. E muitas vezes a gente perde a paz com coisas que não é para a gente ter paz mesmo. Que nós não podemos ter paz com aquilo. Porque já é o Espírito Santo comunicando a nossa consciência. Falando conosco o que não é para fazer e o que é para fazer. Quando uma pessoa erra, deixa eu deixar isso claro para vocês. Quando uma pessoa erra, não pense você que ela não sabe que ela está errando, ela sabe que ela está errando. Até porque se ela não soubesse que ela estava errando, ela fazia publicamente, mas ela não faz publicamente, ela faz no oculto. Porque ela sabe que está errado. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo está errado. Mas o problema é o seguinte, o problema é que aquilo que a gente faz em oculto, ou aquilo que a gente faz contra os princípios e ensinamentos, os valores bíblicos, isso vai gerar um resultado.
E aí, o que acontecia com Acabe? Acabe era um homem, diga comigo, um homem fraco. Conselho para os homens: mulheres não respeitam homens fracos. Ponto. Não fica ofendido, não. Mulheres não respeitam homens fracos. E quando nós falamos de homens fracos, nós não estamos falando de homem que rosna grosso, que fala na imposição. Não, nós estamos falando de uma postura. Nós estamos falando de uma postura, de um comportamento. Mulheres não admiram. Aí Jezabel começou a dominar e influenciar Acabe, mas não de forma positiva. Jezabel induziu Acabe a fazer coisas da qual Deus reprovava. Agora, ele podia dizer não, porque ele conhecia a palavra, ele conhecia os princípios e os valores, ele conhecia a história, ele conhecia. Então, ele se permitiu, seja por conveniência ou por qualquer outra coisa, e isso resultou no quê? 3 anos e meio de escassez. Resultou no quê? Pobreza, miséria. O problema é que ele olha para Elias e ele diz: aí o perturbador de Israel. Elias respondeu: não, eu não sou o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é você e sua família. São vocês que estão influenciando o povo de forma errada. Foi vocês que trouxeram esse problema para a nação. E aí, o que acontece acerca disso? Chuva é bênção, chuva é prosperidade, chuva é riqueza, chuva é fartura, chuva é abundância, chuva é o sinônimo da bênção do Senhor. Não chove mais, clama Baal, mas Baal não faz chover, então que chova. Quando Acabe, o rei da nação, chamou Elias de perturbador, ele disse: não sou eu o perturbador, é você, é sua família, é você que está fazendo a escolha errada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou propor um desafio a vocês. Eu vou propor um desafio. Acabe, Jezabel, ela começou a perseguir os profetas do Senhor, os homens de Deus. Ela começou a mandar matar todos os profetas do Senhor. Ela pegou os profetas de Baal, o deus pagão. E o senhor está me contando uma história? Não, estou contando a sua. Eu gosto de falar isso, sabia? Às vezes as pessoas dizem: não, o bispo está contando história. Eu detesto contar história, eu não conto história. Eu dou uma passada assim e já vou no ponto. Porque a história só se repete. Tudo que a gente vê na Bíblia, a Bíblia diz que já aconteceu e vai acontecer de novo. Aconteceu uma vez e vai acontecer de novo. Não tem nada novo. A história se repete. Diga comigo: muda o tempo e os personagens. Agora é minha vez, é a sua vez. Agora é o meu tempo, é o seu tempo. Só muda os personagens, a história está aí. Elias diz assim: então vamos fazer o seguinte, vamos lançar um desafio, chama todo o povo da nação, todo o povo de Israel, convoque também os 400 profetas de Baal, os 450 de Azerá, são 850, aqueles que comem na mesa de Jezabel, e vamos fazer um desafio. Faça um altar a Baal, eu vou fazer um altar ao Deus de Israel. Vocês vão preparar um altar e nós vamos, não ponha fogo nele, vamos clamar. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Você sabe que de vez em quando nós precisamos ir por tudo ou por nada? Tudo ou nada? É desafio, é guerra. De vez em quando nós precisamos partir para o pau. Mais ou menos como nós fizemos agora esses dias. Nós vamos para a guerra. Porque a gente vai aceitando tudo muito passivamente, muito de forma tranquila, acomodada. E aí, o que acontece?
Olha o que diz 1 Reis 21, 25. Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Diga comigo essa palavra, que se vendeu. Que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Fazer o que Deus reprova, se vendeu. Diga essa palavra, se vendeu. Olha, como é que uma pessoa pode se vender? Tem várias formas, né? Tem várias formas. Eu sei o que é certo, mas eu pulo por cima dos princípios e os valores, e eu me vendo por conta de, sei lá o quê. Às vezes eu acho que vai ser mais fácil, eu vou alcançar algum lugar. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre digo uma coisa, caminha por alguém que está 30 anos na caminhada. Eu sempre falo uma coisa para as pessoas. Eu nunca me iludo com o resultado de ninguém de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vamos aguardar o tempo. Parece que está fazendo errado, parece que ele não tem compromisso nenhum, não serve a Deus, age da forma que quer, da maneira, ele parece estar tão bem. Não, aguarda, só questão de tempo. Sempre espere. Sempre, é só questão de tempo. Eu afirmo isso, estou na caminhada faz anos. Estou na caminhada faz anos. E eu tenho visto isso ao longo da minha caminhada. Gente que às vezes, eu não vou falar algo que eu vi agora essa semana, não vou falar até porque eu não vou expor isso. Mas, outro dia, eu vi alguém que um dia esteve aqui, foi uma pessoa muito bem sucedida aqui. Extremamente bem sucedida. Depois virou a cabeça, não sei como é que deixou, né, um espírito entrar e virar a cabeça do jeito que virou. E eu me recordo que essa pessoa, na época que estava aqui, era uma pessoa que estava vivendo o melhor tempo da vida. Melhor tempo da vida. Era, sabe, aquilo que tem de melhor a pessoa estava desfrutando. Morando, comprando, desfrutando, andando nos melhores carros, comprando as melhores roupas, comprando tudo do melhor. E aí vira a cabeça. Vira a cabeça, deixa o diabo virar a cabeça dela, e sai da igreja e começa a falar mal da igreja. Atacar a igreja, e aí ia em uma pessoa, ia em outra pessoa, ia em um, em outro, e outro, e outro. E aí às vezes as pessoas falavam assim, nossa bispo, parece que a pessoa está fazendo tudo errado, e parece que está tão bem. Eu falei, só o tempo dirá, aguarda, vamos voltar a conversar sobre essa pessoa daqui a um tempo. Resumo, eram muito bem-sucedidos. Hoje o casal está separado. E agora, esses dias, a mulher, que era uma madame, foi vista em um lugar, que eu não vou falar onde, um lugar público, de fluxo, como faxineira. Como faxineira. Uma madame. Uma madame. Porque quando Deus põe a mão, meu filho, e quando você sabe o que é certo, se o céu fechar, não importa se você tem habilidade, tarimba, conhecimento, não importa, se o céu fechar, acabou. A melhor coisa que tem é um texto que eu vou ler aqui hoje. Uma coisa é você cair na mão do diabo, outra coisa é você cair na mão de Deus. Você cair na mão do diabo, Deus não te tira? Sim ou não? E se cair na mão de Deus? Vai passar. Vai passar. Como aqui. Não vai chover segundo a ordem, segundo a palavra que saiu da minha boca. Foi o que o homem de Deus disse. Passaram-se 3 anos e meio em nada de chuva. Aí, ele lançou esse desafio. Tragam 2 novilhos, escolham entre eles um, e cortem-o em pedaços, e o ponha sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então, vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo,
Diga comigo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clame pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto, diga comigo essa frase, diga comigo, passaram a gritar ainda mais alto. Meu filho, não importa quanto grite, gritando ao Deus errado, gritando a coisa errada não há resposta. Tem muita gente gritando, tem muita gente fazendo isso aqui, ó. Passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem. Até o que, gente? Sangrar. Quanta gente está sangrando por dentro e por fora, mas com a fé errada, buscando de forma errada. Quanta gente está sangrando, gente? Sangrando internamente, sangrando por uma resposta que não vem, sangrando por uma fé errada. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu. Diga isso, ninguém respondeu, nem deu atenção. A questão é que quantas pessoas estão desse jeito? Porque eu não posso, eu disse para você, fé dividida não funciona. Cochear em dois caminhos, dois pensamentos não funciona. Eu disse, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, diga comigo, nós somos a noiva. Você divide a sua noiva com alguém, ou seu noivo? Sim ou não? Dá para dividir? Sim ou não? Quando nós nos dividimos, é como se você estivesse, tanto é que você vai ver na Bíblia muitas expressões assim, adúlteros. E que adultério é esse? Espiritual. Quando eu me divido, quando eu não permaneço num relacionamento de fidelidade para com Deus. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa vida. Tudo que eu preciso eu encontro no Senhor. Vamos pensar aqui, ó, vamos de forma objetiva. Eu preciso de sabedoria, a Bíblia diz que Deus dá o espírito de sabedoria. Eu preciso de conhecimento, a Bíblia diz que Deus dá o espírito de conhecimento. Eu preciso de força, a Bíblia diz que Deus nos dá o espírito de fortaleza. Eu preciso de coragem, é um espírito que o Senhor nos dá. Eu preciso de fé, é do Espírito Santo a fé, o dom da fé. Eu preciso de discernimento, é um espírito, é discernimento, é um dom, discernimento. Tudo que eu preciso está no Senhor. Por que eu não gasto a minha energia para buscar no Senhor? Eu preciso saber como conduzir a minha vida, está na Bíblia, tem direção, tem sabedoria. Eu preciso saber como conduzir meu casamento, está na Bíblia, não tem como errar. Se eu seguir a Bíblia, se eu passar por cima do meu eu, do meu ego, do meu orgulho, eu vou acertar. Está lá como conduzir a minha vida, como tratar o meu cônjuge, como criar os meus filhos, como conduzir, como administrar, como prosperar, como multiplicar prosperidade. Está na Bíblia, bicho? Está na Bíblia. Tem ensinamento para isso? Tem. As pessoas estão plagiando isso e vendendo curso para você. Quando com discernimento de espírito eu posso ir lá e beber da fonte e ter uma medida de unção e de graça sobre a minha vida. Que a medida de graça é o que faz fluir.
é o que faz as coisas acontecerem. Não é simplesmente, bispo, eu preciso de conhecimento, todo mundo precisa. Mas conhecimento por conhecimento te leva a um lugar bem curtinho. Porque você vai se deparar com uma coisa, tem gente que tem mais conhecimento que você. Você vai se deparar e você vai descobrir que tem gente que tem mais sabedoria do que você. Tem pessoas que têm melhores contatos do que você. Agora, aonde está a graça? A graça é aquilo que muita gente tem mais do que você, mas não tem o que você tem. Não consegue ir aonde você vai. Porque a graça, ela nos impulsiona. A graça nos leva além. Tudo que nós precisamos é de uma medida de graça maior. Uma medida de unção maior sobre nós. A graça nos favorece, nos impulsiona, nos leva aonde jamais poderíamos chegar de forma natural. E quando nós falamos de graça, nós não estamos falando de algo simplesmente puramente espiritual. Já viu que tem gente que faz a mesma coisa que a gente, mas não tem o mesmo resultado que a gente? Sabia disso ou não? Tem gente que faz a mesma coisa que a gente, mas não tem a mesma medida de graça que a gente. Tem gente que talvez tenha até uma estrutura maior do que a gente, mas não tem a medida de graça que nos acompanha. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se de Elias e Elias reparou o altar do Senhor. Diga comigo, Elias reparou o altar do Senhor, que estava em, esse é o problema. Altar, sabe por que a Bíblia diz assim, acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde o quê? O seu coração, porque dele depende a sua vida, dele procede as saídas da vida. Acima de tudo, guarde o seu coração. O que quer dizer isso, bicho? Cuidado com o que vai entrar no seu coração, cuidado com o que não pode entrar no seu coração, não deixe que entre no seu coração o que não pode entrar, não deixe que nada tome o seu coração, não deixe que nada domine o seu coração, não deixe que nada contamine o seu coração, não deixe, essa é a sua função. Bispo, não é uma coisa fácil, que se fosse fácil todo mundo estava fazendo, gente. Coloque isso dentro de você. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. É justamente por não ser fácil, por isso que tem uns que a Bíblia chama de mais que vencedores. Porque estão vencendo as guerras externas e as guerras internas. Então, acima de tudo, guarde o coração. O que acontece? Tem coisas que tomam o nosso coração, tem coisa que domina o nosso coração, e eu não posso permitir que isso aconteça. Você sabe quando algo não está normal com você? Sabe ou não? Então, deixa eu detalhar. De vez em quando você não percebe que tem algo que não está normal, você está esfriando, está entrando a coisa errada no seu coração, você está distanciando, talvez você já está num conflito interno, uma angústia, uma tristeza, perdeu o ânimo, perdeu a vontade, não tenho mais tanta sede às coisas de Deus. Eu percebo quando algo está mudando dentro de mim. Opa, o que eu preciso fazer? Porque todo mundo passa por esse processo. Eu preciso me levantar. E eu preciso ir para o antídoto. Eu preciso começar a tomar o que eu preciso, colocar para dentro o que eu preciso colocar, para não deixar que isso tome conta de mim. Porque se entrar a coisa errada, tem um negócio que eu prego para mim sem cessar, gente. Eu prego e ensino isso. Você já me ouviu falar isso? Isso é quase rotina minha. Eu digo assim para mim continuamente: se você deixar entrar a coisa errada, se você perder força, se você perder energia, se você algo entrar errado, o prejuízo é teu. O prejuízo é teu, você vai ter que colocar força dobrada, triplicada para poder recuperar. O prejuízo é seu, diga comigo, o prejuízo é meu.
Se algo que alguém fizer entrar de forma errada no meu coração e eu permitir, o prejuízo não é dela, é meu. Entendeu ou não? Se o diabo me ataca de alguma forma, usando alguma situação, e eu deixo entrar, o prejuízo não é de ninguém, é meu. Se eu perder a alegria, se eu perder o ânimo, se eu perder a força, ninguém vai ter que lutar por mim, quem tem que lutar sou eu. Está entendendo ou não? Sim ou não? É por isso que eu estou o tempo todo vigilante, o tempo todo combatendo. Você nunca vai saber se eu subir no altar triste ou não. Se eu subir desanimado ou não, você não vai saber disso. Porque se tem uma coisa que eu me tornei uma pessoa boa, é nisso, poder de ação e de reação. Eu sou rápido para agir. Eu sou rápido para combater. Eu não deixo as coisas tomar proporção que não deveria. Eu não permito tomar proporções, porque eu sei, o prejuízo é meu. Sabe aquela coisa que entra de forma errada e você perde o ânimo, perde a energia, perde as forças, e se eu perder, eu estou perdendo espaço, eu estou perdendo o território. Como disse segunda-feira, é uma conquista de território. Se você não conquistar teu território, o diabo conquista. A vida da gente é por territórios. A terra prometida, a terra de Canaã, ela foi conquistada de forma gradual. Como eu disse outro dia, levou-se 5 anos para a conquista de toda a terra. Primeira cidade que eles lutaram para conquistar foi Jericó. Conquistou fácil, não conquistou? Sim ou não? Foi fácil. Relativamente fácil. Mas e a segunda? Quando foi para a segunda, que era literalmente fácil, perderam. Perderam por quê? Porque não tinha mais unção de conquista. Repita essa frase comigo, unção de conquista. Você vê, com a unção de conquista você conquista o inconquistável, sem a unção de conquista você não conquista o fácil. Diga comigo, com a unção de conquista, eu conquisto o inconquistável. Jericó era inconquistável, impenetrável. Conquistou fácil. Sem a unção de conquista, Ai era super fácil de conquistar, perderam. Não conquistaram, porque não tinha mais unção de conquista. Foi retirado deles a unção de conquista. Repita essa frase novamente comigo, unção de conquista. Sabe quando a pessoa coloca muita força e não tem resultado? É fácil de conquistar, mas não conquista. Tem tudo para conquistar fácil, mas não vai. Perdeu a unção de conquista. Então, volto aqui novamente. A gente sabe quando algo está entrando que não deveria entrar. A gente sabe quando algo diferente está acontecendo. Meu emocional não está normal, minha fé não está normal, minha vida espiritual não está normal. E aí, o que eu faço? Fico parado só dizendo que não está normal, não está normal, não está normal, não está normal, e eu só fico nessa conversa e não faço nada. Fico olhando e dizendo, uma hora vai mudar. Meu filho, o tempo só envelhece problema. Quem acha que tempo, vamos dar tempo ao tempo, não dá tempo ao tempo não, meu filho, reage dentro do tempo certo, tempo da oportunidade. Dá tempo ao tempo, só vai envelhecer problema. Não existe negócio de dar tempo ao tempo. Com o tempo vai mudar, com o tempo só envelhece, aumenta. Se a gente não é rápido para reagir, se nós não nos levantamos, se nós não nos fortalecemos, por que a Bíblia diz assim, repita comigo, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Diga, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, diga, contra as astutas ciladas do diabo. Não está dizendo assim, eu vou te fortalecer, revesti-vos, fortalecei-vos. Você vai se fortalecer. Gente, tem jeito de alguém ir para a academia por você? Sim ou não? Você fala assim, eu quero ficar com os músculos bem torneados, modelados. Você vai lá malhar por mim? Dá para fazer isso? Puxa ferro lá por mim. Dá? Sim ou não? Não dá. É você que vai ter que ir. É você que vai ter que suar. Eu preciso estar atento ao que está acontecendo. Eu preciso estar atento ao que está acontecendo comigo, eu preciso estar atento ao que está acontecendo ao meu redor. Eu preciso ter poder de ação e de reação. Eu preciso estar atento com o que está, porque às vezes é assim, começa ao redor.
Deixa eu te ensinar uma coisa. Bispo, eu sou forte, já estou fortalecido. Mas você está atento ao que está acontecendo ao seu redor? Sabe como é que o diabo, a estratégia dele para minar algumas pessoas? Ele começa ao redor. Ele busca os vulneráveis. Ele começa a agir nas pessoas mais vulneráveis que estão ao seu redor. E aquelas pessoas começam a ser instrumento para minar suas forças. Aquelas pessoas começam a ser os instrumentos do diabo para poder ir te minando, daqui a pouco você está esgotadinho. São estratégias. Ah, mas bicho, o que eu faço? Oração, reação, poder de ação e de reação. Se alguém não se levantar, como é que vai ser? Se alguém não tiver essa visão macro, diga comigo, uma visão macro. Às vezes o problema de pessoas que a visão é micro. Micro, só vê quando deveria a visão ser ampla. Não só você, olha ao seu redor. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Isso para a vida, tá? Isso para a vida, sua casa, sua família, você que é empresário, você começa a ser minado por situações ao seu redor. E se você não começar a lutar, a Bíblia diz assim, embora sejamos humanos, não lutamos com as armas humanas. Se você acha que a sua única forma de lutar e vencer é com ferramentas humanas, você já perdeu. As nossas armas são espirituais. Diga comigo, espirituais. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou-se a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. E disse o Senhor, seu nome será Israel. Diga comigo, 12 pedras, uma para cada tribo, quer dizer, uma representando cada tribo, uma representando cada líder. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Diga comigo, com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente. E disse, eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez. Ordenou eles e fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Leia aqui, por favor. Você acabou de ler agora sobre os 12 cântaros. Você acabou de ler, encham 4 jarras grandes, 4, e fizeram 3 vezes. Certo? 12 cântaros. Agora, o que quer dizer isso? Olha que coisa interessante. Construa, pega as pedras, faça o altar. Fizeram as pedras de pedra, o altar de pedra, colocaram a lenha, prepararam o novilho, colocou sobre o altar, vieram e cavaram uma valeta ao redor do altar. Agora, olha que coisa interessante. Qual era o problema da nação? Qual era? Água. Falta de água, certo? Não chovia. Quanto tempo não chovia?
Então, aí, imagine 3 anos e meio não chover, num lugar que já água era escasso. Porque quem conhece a nação de Israel sabe que o maior rio, o que banha toda a nação, é o Jordão. O Jordão é um córrego nosso, gente. O Jordão é um corguinho nosso aqui. É o que banha, é o que abastece a nação. Aí imagine, 3 anos e meio sem água. Qual foi a primeira coisa? Constrói o altar, peguem os cântaros, as jarras de água, 4. Quer dizer, façam isso 3 vezes, 12. E façam-no pela terceira vez, e ordenou, e fizeram pela terceira vez, a água, diga comigo, escorria do altar, chegando a encher a valeta. Meu querido, presta atenção numa coisa. Olha como é que muitas vezes a fé tem que ser por tudo ou nada. Eu vou pegar alguns pontos importantes dessa mensagem. Primeira palavra, Elias lançou um desafio, diga comigo, lançou um desafio. O desafio era: construam um altar a Baal, vocês são 850, vocês podem clamar primeiro, una a fé de vocês e vão clamar a Baal, e o Deus que responder com fogo é o Deus que é o verdadeiro Deus. Clamaram de cedo até a tarde, se cortaram, sangraram, começaram a sangrar, e nada aconteceu, resposta não houve. Vem Elias, um único homem, que lança um desafio, que, além de fazer o seu altar, ele manda preparar 4 jarros, e 3 vezes, cada líder, diga comigo, cada liderança, e ofertar um jarro de água. Qual era o problema deles? Por que Deus pediu? Porque quando Deus pede algo a nós, Ele não quer tirar de nós, Ele quer dar. Ele quer derramar. A água era escasso. Para derramar aquela água que chegava a escorrer pelo chão, fazer o córrego no chão, Deus não queria tirar nada deles, Deus queria derramar sobre a vida deles. Esse é o problema. Às vezes a gente fica com medo de ofertar a Deus aquilo que Deus nos pede, achando que isso vai nos fazer falta. Não, quando Deus provou Abraão e pediu Isaac, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Através da entrega de Abraão, o Senhor diz: por conta dessa sua atitude, agora eu vou te abençoar grandemente. Esses 4 jarros, ou esses 12 cântaros de água, foi definidor. Quando eles derramaram, eles fizeram a oferta. Quando Elias derramou sobre, é o que eu gosto de dizer, ele estava provocando a manifestação, diga comigo, sobrenatural do poder de Deus. Sabe por quê? Você sabe muito bem que fogo natural não há a mínima possibilidade dele pegar num lugar que está encharcado de água. É verdade ou não é? Pode encharca, pode jogar álcool, pode jogar o que você quiser. Se tiver encharcado de água, não vai pegar. O que ele estava provocando? Você vê que ele ainda desafiou, ele criticou, ele brincou, ele zombou, ele falou: clama mais forte, ele não é um Deus. Quem sabe ele está dormindo, ele está meditando, ele está viajando, ele está fazendo alguma coisa, ele deve estar ocupado. Então o que ele estava fazendo ali? Eu gosto de usar essa expressão. Ele estava provocando algo sobrenatural, porque se Deus não se manifesta com fogo, ele estava morto. Se Deus não se manifestasse respondendo à oração de Elias, ele estaria morto ao final daquele desafio. Sabe quando você parte por tudo ou tudo? E ele vem e diz assim: na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus,
e que faz o coração deles voltar para ti. Diga comigo: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, diga, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isso, diga comigo, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, diga, e gritaram, diga, só o Senhor é Deus, diga, só o Senhor é Deus. Sabe de uma coisa que eu gosto muito? Você viu que enquanto ele virou e disse assim, até quando vocês vão cochear em dois caminhos, dois pensamentos? Ninguém respondeu nada. Só que quando o fogo do céu caiu, através do clamor de Elias, todo mundo estava respondendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe o que significa isso? Não adianta blá blá blá, não adianta conversa fiada. É quando o fogo se manifesta, é quando vem resposta, é quando o sobrenatural se manifesta, as pessoas olham e dizem assim, só o Senhor é Deus na vida dele, Deus é Deus na vida dele, o Deus dele é forte, o Deus dele responde, o Deus que mudou a vida dele, por isso que a fé tem que funcionar. A fé é uma fé de resultado. A gente tem que concentrar força no resultado. Respostas. Ninguém se curvou e se prostrou enquanto ele estava dizendo que só o Deus dele era o Deus verdadeiro. Mas quando ele clamou e o fogo respondeu, todo mundo se prostrou. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Sabe aqueles momentos que você tem que partir por tudo? Sabe aqueles momentos que, Senhor, ou o Senhor me responde agora, ou o Senhor se manifesta agora, eu estou morto. Ou o Senhor se manifesta agora, ou eu estou morto. Eu vou ser objeto de destruição, de zombaria, de vergonha, de humilhação. Ou o Senhor se manifesta agora. E Deus responde. Deus responde. Só que enquanto a gente estiver cocheando dois caminhos, dois pensamentos, não sei se funciona, não sei se Deus, se Deus é comigo, não sei. Isso não é fé. A gente levanta, a gente ora. Senhor, se o meu coração está alinhado com o Senhor, se o meu altar não está alinhado com o seu, eu estou reparando o altar. Sabe, Davi dizia assim, sonda, Senhor, procura-se algo em mim que o Senhor reprova. Estou dando a liberdade para o Senhor. Procura dentro de mim. Até porque Deus é Deus. Deus responde. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus que se manifesta. Quando a gente dá a Deus, você vê, eu sou sozinho. Elias não disse que era sozinho? Mas ele e Deus foi a maioria, não foi? Sim ou não? Então não tem dessa de sozinho. Não tem dessa de sozinho. Se Deus está na minha vida, se a palavra do Senhor está em mim, eu estou em Deus, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Então eu e Deus somos a maioria. Não tem dessa, eu sou sozinho, eu estou sozinho, não é fácil, eu estou sozinho, não, eu e o Senhor somos a maioria. E nesse desafio, o Senhor respondeu à oração de um homem. Ele respondeu a oração de um homem. Do outro lado tinha 850. Ali tinha um só. Mas nós podemos aprender aqui
que nós precisamos, ao passo a passo. Tem hora que eu preciso partir por tudo, para a guerra. Tem hora que eu preciso partir para o meu sacrifício. Eu preciso dar a Deus o que eu preciso dar. O que eles precisavam que voltasse a acontecer na nação? Chover. Ia voltar a prosperidade, ia voltar. Agora, o que eles precisavam dar a Deus? Reparar o altar, oferecer o sacrifício, derramar como oferta os cântaros de água. Amém, pessoal? Não coxinhe dois pensamentos, dois caminhos. Quando a gente começa a coxear em dois caminhos, dois pensamentos, eu sempre falo sobre isso, gente, tem uma coisa que não funciona, isso não funciona com Deus, vitimismo. Porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. A história de vitimismo é jogar lágrimas ou lamentações, palavras fora. Porque não funciona com Deus. Porque Deus nos acompanha todos os dias. Deus está nos vendo, Deus está vendo nós estamos gastando a nossa energia com o quê? Nós estamos gastando as nossas palavras com o quê? Quanto tempo nós temos dedicado para buscá-lo? O que nós, a cada resposta, qual é a resposta que eu estou dando em cada circunstância? Não funciona. Agora, ninguém pode tratar a minha vida com mais seriedade do que eu mesmo, né? Ninguém pode tratar a sua vida com mais seriedade do que você, seus sonhos com mais seriedade do que você. Ninguém. E tem hora que você vai ter que dar uma ordem a você. Alinhe o seu coração, alinhe o seu pensamento, alinhe as suas obras, alinhe as suas atitudes. Cocheando em dois caminhos, dois pensamentos, numa resposta. Até quando vão cochear em dois caminhos? Até quando vão cochear em dois pensamentos? Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, e ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? Porquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Diga comigo: mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida por Elias. Olha que coisa interessante, né? Elias, nessa fase que ele estava escondido, porque Acabe queria matá-lo, ele estava à beira de um riacho, de um pequeno córrego. E ali, todos os dias, o Senhor ordenava que o corvo lhe trouxesse alimento. Pão, chegava todo dia, para ele, cedo e à tarde. Pão e carne, todos os dias. Mas o riacho secou. O riacho secou porque era hora de seguir. E aí, interessante que o Senhor fala, né?
vá para a cidade Sarepta de Sidom, porque eu ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Agora, ordenou uma mulher que estava em estado de miséria, ordenou que uma mulher que estava em condição de miséria para sustentar ele. Aí ele chega lá, a mulher diz: eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha numa vasilha aqui, para fazer um bolo, um pequeno bolo para o meu filho, para que nós comamos e morramos. O que ele falou? Faça, mas faça primeiro para mim, porque a farinha da vasilha não vai acabar e o azeite da botija não vai secar. Não, você não entendeu. A mudança da vida daquela mulher estava na atitude de fé que ela teria ali. A multiplicação e a provisão para que ela se tornasse uma provedora, para que houvesse um milagre de multiplicação na vida dela e ela se tornasse uma provedora, uma mantenedora, estava naquela atitude de fé. Vou voltar a dizer, quando Deus te pede algo, Ele não te pede porque Ele quer tirar de você, Ele quer derramar sobre a sua vida. E muitos não entenderam isso. E muitas vezes é em momentos desafiadores. É em momentos o quê? Imagina, a mulher, ela tem só um pouco, vai fazer uma refeição e depois esperar a morte. E ela é desafiada a usar a sua fé com aquele pouco. E a multiplicação começou a jorrar a partir dali. O milagre começou a acontecer a partir dali. A mesma coisa nos cântaros de água que foi derramado. A partir dali, foi chegando o tempo da prosperidade novamente. A mesma coisa quando o Senhor provou Abraão pedindo a ele. Quem estava aqui segunda-feira? Quando Ana ofereceu ao Senhor o que era o maior sonho dela, o que ela vinha chorando há anos, ali ela retirou, acabou a esterilidade da vida dela. Ela consagrou aquele filho ao Senhor, ela ofertou aquele filho, e ela, todos os anos, ela estava vivendo um milagre novo. A partir daquele ano, que é a frase que eu disse muito segunda-feira, diga comigo, a partir daquele ano. A partir daquele ano, todo ano uma conquista nova, todo ano uma realização nova, todo ano uma alegria nova, a partir daquele ano. Mas a fé é isso, o Senhor nos desafia a agir a nossa fé. A gente quer viver grandes milagres sem sacrifício. Todo mundo quer viver grandes milagres sem sacrifício. Sem sacrifício não há milagre, gente. Sem sacrifício não há manifestação do sobrenatural. Às vezes Deus nos mexe conosco, nos tirando da zona de conforto. Mexe conosco, mexendo justamente aonde talvez era a nossa segurança. E aquilo onde destrava é onde as coisas começam a fluir de uma forma sobrenatural. Já vou orar com vocês. Por que vocês procuram roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, diga comigo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Diga comigo, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, diga aí, todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Nós queremos viver grandes experiências com Deus. Nós queremos viver o sobrenatural. Mas nós não vamos viver o sobrenatural sem darmos esses passos ousados. Nós queremos respostas milagrosas. Mas às vezes Deus nos chama a desafios que mexem, nos faz estremecer, que nos abala. É tudo ou tudo, que tira a nossa vida da nossa mão e coloca a nossa vida nas mãos de Deus. E esses são os melhores momentos. Esses são os melhores momentos.
Porque você sabe que não existe segurança em lugar nenhum, né? Você sabe que não existe estabilidade em lugar. O fulano está estável. Está nada, não tem ninguém estável em lugar nenhum, não. Não, mas o fulano tem muito dinheiro. Não tem ninguém estável em lugar nenhum, não. Não tem estabilidade em nada, filho. Existe estabilidade em Deus. Em Deus. Tem tantos lugares, tem tantos países, nações, empresas, que a gente falava, nossa, era tão estável. Não, não é não. Se Deus não estivermos seguros em Deus, não tem estabilidade em nada. Só existe uma segurança, Deus. E muitas vezes nós começamos a colocar a nossa confiança em coisas que não deveria. E aí vem Deus e abala com as estruturas para dizer, sua confiança está no lugar errado. Você acha que você está seguro nisso, você não está seguro, você está seguro em mim. Você está seguro em mim. A sua vida está segura em mim. Só eu. E a melhor coisa que existe é depender de Deus. Essa é a melhor coisa que existe. E quando a gente aprende a depender 100% exclusivamente de Deus. Só vou fazer mais uma leitura e terminar. Essa leitura vale a pena. E disse, pois, por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor. Para que cesse, diga comigo, para que cesse a praga no meio do meu povo. Essa praga, na verdade, foi um erro que Davi cometeu. Davi inventa de fazer um censo. Por que ele foi fazer esse censo? Possivelmente ele quisesse ver o tamanho da sua força, o tamanho do seu exército. E ele nunca precisou disso. Porque todas as conquistas de Davi foi pela graça, unção e favor de Deus sobre a vida dele. E ele fez esse censo, e o censo ele fez da forma errada. E veio uma praga e começou a matar o povo. E aí, o Senhor veio e falou, por que estava acontecendo aquilo? E deu 3 alternativas para ele, para cessar aquela praga. E a primeira alternativa, Davi, ele falou assim, das alternativas que o Senhor me deu, eu quero cair nas mãos de Deus. Porque Deus, eu sei que Deus é misericordioso, o Senhor é amoroso, então todas as alternativas que o Senhor me deu, eu quero estar nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. E aí ele vai a esse lugar, que é a eira de Araúna, para oferecer sacrifícios ao Senhor. E diz assim, Araúna disse a Davi, meu senhor e rei, pode ficar com o que quiser, e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, o que o Senhor teu Deus, e que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não. Faço questão, diga comigo, faço questão de pagar o preço justo. Vamos lá em voz alta, diga comigo, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Não vou oferecer nada de graça ao meu Deus. Ele chega lá, o homem olha, Davi é o rei importante, uma pessoa importante, ele falou, não, pega tudo que o senhor quiser, a eira é sua, os bois, a lenha, tudo que o senhor precisar, pega aí e ofereça ao seu Deus. Ele, vamos repetir? Diga comigo, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custe nada. Ele está dizendo, não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Posso falar uma coisa para vocês? Todas as vezes que você quiser, na zona de conforto, procurar o que é mais confortável para você, algo que não mexe com você, que não há renúncia, que não é sacrifício, que não há um alto nível de comprometimento, o sacrificado vai ser você. A maior parte das pessoas estão vivendo uma vida que não gostaria de estar vivendo, passando por situações porque estão buscando o que é mais confortável para oferecer a Deus. Não ofereça ao seu Deus algo que não te custe nada.
Não ofereça ao Senhor sacrifício que não tenha preço, que não tenha renúncia, que não tenha entrega, porque você vai sair decepcionado. A gente vive buscando, eu não posso me cansar muito, eu não posso sacrificar muito, a minha vida é muito corrida, eu estou estressado, eu estou com problema. É justamente isso que gera tanto estresse, porque se a gente renunciasse mais, sacrificasse mais, nos comprometesse mais, eu sempre digo, e eu gosto de falar sobre isso, porque eu vejo isso na minha vida e vejo na vida de pessoas que entenderam isso. Nessa vida todo mundo paga um preço, você só escolhe que preço você quer pagar. Tem gente que às vezes olha para a gente e fala assim, mas a vida de vocês não é vida. Eu falo a sua que não é. Que eu tenho paz, alegria, comunhão com Deus, sustentado, sei do meu amanhã, não me falta nada. Quanto se paga por paz? Quanto se paga por prosperidade, que é a ausência de necessidade? Quanto você paga por relacionamento com Deus, com intimidade por Deus, com Deus? Quanto você paga por isso? Quanto você paga por não temer os problemas, por não temer o amanhã, por saber que o amanhã já está garantido? Tá, bispo? Tá, Deus não pode negar a sua palavra. Se eu estou dentro da palavra dele, não há como ele negar a sua palavra, é impossível que ele minta. Já ouviu falar que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não há de passar? Elas vão se cumprir. O preço todo mundo paga, a gente escolhe que preço quer pagar. E às vezes a gente quer buscar, mas às vezes é duro, é difícil, orar é difícil, jejuar é difícil, vir buscar é difícil, parar para meditar é difícil, é difícil, né? Não, eu também acho que algumas coisas, olha, não ter paz é difícil, não ter alegria não é difícil, você deitar e não dormir não é difícil, você não tem paz em casa não é difícil, você não poder viver uma vida plena, uma vida paz é difícil, tudo é difícil, a gente escolhe que dificuldade a gente quer passar. É difícil ou não? Sim ou não? Tudo é difícil, a dificuldade é a gente que escolhe qual dificuldade a gente vai passar. E eu vou dizer uma coisa para você, e vou dizer outra coisa talvez até mais importante agora para você. Se eu perguntasse assim, quem não tem problema? E se alguém me levantar a mão, eu vou te chamar aqui na frente para fazer uma oração forte por você. Porque o problema é você não ter problema. Porque quando você não tem problema, tem algo errado. Porque os problemas fazem parte da vida, faz parte do crescimento, faz parte da nossa comunhão com Deus, estreitar cada vez mais a nossa dependência no Senhor, do nosso crescimento. Nós precisamos de um problema para viver milagres e experiências com Deus. De vez em quando se levanta um grande problema, para quê? Para que eu busque, para que eu intensifique, que eu viva uma nova experiência com Deus. Senhor, eu quero um milagre, mas a gente quer um milagre, mas não quer viver o problema, né? Como é que tem milagre sem problema? É verdade ou não é? Bispo, dura essa palavra. Não, nenhuma palavra que nos traz consciência é dura. Nenhuma palavra. Aquilo que faz a nossa vida fluir, não é duro. Quem já passou por vida dura sabe o que é duro de verdade. Ou não? Você fala assim, jejuar é difícil, e quando você passa fome? E quantas vezes, outro dia eu fiz essa pergunta, né? Quem já caçou, já procurou em casa moedinha para comprar um pãozinho francês? Levanta a mão, por favor. Isso é duro. É verdade ou não é? Não, parece brincadeira, né? Parece brincadeira, mas quem passou por isso sabe. Você procurar moedinha dentro de casa para comprar um pão francês, gente, quanto custa um pão francês? É centavos, não é? Sim ou não? E às vezes faltava moedinha para comprar um pão francês. Macarronada era domingo, e olhe lá. Levanta a mão, por favor. Porque o negócio era chique. Frango assado era o melhor cardápio de todos do domingo. Era ou não era? Quem é do tempo que Coca-Cola não era nem no fim de semana, era em datas comemorativas? Levanta a mão, por favor. Era datas comemorativas. Era ou não era? Era data comemorativa.
A gente fala assim, não, mas isso é um estilo. Não, não era não, é porque não tinha mesmo. Porque o negócio era, hoje a gente olha, gente, a maior parte de nós come carne todo dia. Eu sou do tempo que você tinha que escolher o dia que a mistura ia ser carne. Estou falando demais ou tem gente que viveu isso? Tinha que escolher, carne é um dia na semana, levanta a mão, por favor. Era assim. Aí a gente olha as facilidades, hoje a gente tem tanta facilidade, hoje as coisas são tão abençoadas, né? Eu sou do tempo que, por mais que meu pai teve muito, ao mesmo tempo, a ausência dele gerou tanta escassez. Eu, quando ouvi a mãe de um amigo chamar e dar uma maçã para ele na volta do dia, teve uma época que eu achei que maçã era uma coisa assim, um artigo extremamente de luxo e ultra mega caro, porque em casa nunca entrava uma maçã. Um lanchinho de queijo e presunto, quando o amiguinho abria na lancheira assim, essa quase babava. É verdade ou não é? Tinha que ir para a sopa da escola. A gente vive uma outra realidade, os filhos da gente vivem uma outra realidade. Tem coisas hoje que a gente escolhe, a gente faz por escolha. Não, vou me disciplinar, vou fazer um jejum, é por escolha, vou levantar na madrugada. Quantas noites acordava o coração parecendo que ia sair pela boca, ou à noite não dormia, o coração entrava em taquicardia, assim, disparava ansiedade, medo do amanhã, medo dos problemas, e não conseguia nem pegar no sono de tão apavorado que estava. Agora, qual é o problema levantar na madrugada hoje para orar? Qual é o problema fazer um jejum? Pela liberdade, pela escolha de fazer. Igual nós fizemos aí, 3 dias, 7 dias, 8 dias de jejum, por um ato de fé, por um ato de amor. Não é verdade? Sacrifício, filho. Aprenda a sacrificar mais por amor, renunciar mais por amor, é isso que vai te elevar a um nível, conforme Deus vai aumentando a medida na sua, não se esqueça de onde você saiu, de onde Deus te tirou, o que você vive hoje. A gente tem a tendência a se esquecer, a gente tem a tendência. Hoje tudo é muito difícil. Mas difícil por quê? Porque Deus me abençoou? Porque a gente tem prosperidade? Tem paz? Hoje eu tenho essa... Posso falar com amor com vocês? Hoje eu tenho a sensação, como pastor, sabia? Que a pessoa, quando não tem problema, ela tem que buscar um e criar um. De vez em quando eu paro e falo assim, cara, que coisa doida. Se não tem um problema, parece que eu tenho que procurar um. Parece que eu não sei viver sem problema. Porque as pessoas, às vezes, procuram problema onde não deveria ser um problema. Olha o silêncio da morte. Amém? Fique em pé, por gentileza. Davi comprou, pois, a eira, os bois, por 50 peças de prata, e Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão. Diga comigo, e Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e sacrifícios, do quê? Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Diga comigo, o sacrifício fez cessar a praga. O sacrifício, olha que coisa linda, eu gosto do texto que diz assim, ó.
Só veio a voz do Senhor para o anjo destruidor e diz assim: basta. Quando essa voz chegou e disse basta, o anjo guardou a espada. Porque quando Deus diz basta, basta. Quando Deus diz chega, chega. Olha que coisa incrível. Nada nessa vida é eterno, gente. Por isso que a gente tem que passar por histórias, passar a ter testemunho para contar. Eu posso falar por minha vida e posso falar pelas vidas que eu acompanho ao longo desses anos. Nada eterno, tudo passa. Diga, tudo passa. E quero dizer assim, com muita seriedade, tem coisa que passa para nunca mais voltar. Essa coisa da gente estar vivendo a mesma coisa está errado. Todos os anos se repete as mesmas situações, está errado, é coisa nova. Desafios novos, problemas novos. Tudo passa. De vez em quando se levanta uma situação nova, nós nos levantamos também na fé, nós nos levantamos em oração. Não sei o que o Senhor quer que eu aprenda com isso, não sei o que o Senhor quer que eu experimente com isso. Às vezes Deus permite uma situação, ela ir ao limite, parecendo agora não tem saída. E Ele só está observando para ver qual é a resposta que nós vamos dar. Qual a resposta que nós vamos dar? E ali, no limite, é a virada. Ali, onde parecia que eu não ia sair daquela, que eu não ia superar ali. Eu falo, vou voltar na história do coração. Quanto mais um coração flexível, quanto mais um coração quebrantado. Eu falo que eu passei por muitas coisas na vida, mas eu tenho certeza que o meu coração me fez sair rápido de todas as situações. Que eu falo para Deus, eu falo, meu coração é super flexível. O que o Senhor mandar, não tem questionamento para mim. O que Deus me mandar fazer, eu já estou fazendo rapidinho. Não tem vergonha, não tem humilhação, não tem. E eu sou daquele também que eu prego para mim, tá? Eu sempre digo assim, ó. Tem gente que fala assim, por isso eu não vou passar. Eu falo, eu vou passar por tudo que Deus quiser que eu passe. Eu vou passar. E eu vou dar a resposta certa. Porque se Deus quer que eu passe por uma determinada situação, eu vou passar. Acabou. Só quero dar a resposta certa. Eu tenho que me preocupar com dar a resposta certa. O senhor vai passar porque o fulano falou que o senhor vai passar, que o senhor foi praguejado. Falou, não vou passar por nada que Deus não permita que eu passe. Não adianta as pessoas quererem, não adianta as pessoas praguejarem, não adianta as pessoas amaldiçoarem, não adianta, isso aí não funciona. Agora, o que Deus quiser que eu passe, eu vou passar. E muitas coisas é justamente para ver o que sai da gente. De vez em quando você vai ser ferido. De vez em quando o diabo vai usar alguém para tocar em algo que dói em você. E não se trata dele, se trata de você. Que Deus quer ver o que vai sair de você. Qual é o seu cristianismo? Você vai ser um pequeno Cristo? Ou vai ser um orgulhoso? De vez em quando a gente está extremamente ferido. Por conta de algo que aconteceu ou injustiça que sofremos. Você vê que até isso nós estamos sofrendo por deixar entrar a coisa errada. Porque não se trata, muitas situações que nós passamos não tem nada a ver com os outros, tem a ver conosco. Deus está nos dando a oportunidade de dar uma resposta que vai mudar a nossa história. Já prestou atenção que de tempos em tempos nós damos um salto na vida? E pode prestar atenção que esse salto acontece em momentos definidores. Algo que a gente deveria, Deus está observando e vendo, vamos ver. E muitas vezes até torcendo por nós, né? Vai, dê a resposta. E aí a gente vê
vem e dá aquela resposta certa. Uau! Promoção. Novo tempo. Vamos para a próxima fase. Diga comigo, vamos para a próxima fase. Agora a próxima fase tem os próximos desafios, né? Nós vamos de fase em fase. A melhor coisa que tem é você mudar de fase. Até o joguinho que você jogava aí, os homens somente, tinha que mudar de fase. É ou não é? Tem que mudar de fase. Cada nova fase, um novo desafio. O que nós aprendemos por meio dessa mensagem? O Espírito Santo nos despertando. Espera aí. No meu cristianismo há sacrifício, há renúncia. O que eu estou dando, o que eu estou entregando? Qual a resposta que eu estou dando a cada situação? Deus está me pedindo. O que Deus estiver te pedindo, Ele está te pedindo porque Ele quer derramar sobre a tua vida. Ele quer derramar sobre você. Ele não nos pede nada que Ele não queira multiplicar. Só que o problema é que muitas vezes a gente acha que Deus quer tirar alguma coisa de nós. Ele não quer tirar nada. Absolutamente nada. Ele quer nos dar. Ele quer derramar sobre nós. Só que nós precisamos ser testados. São provas de fé. São testes. Porque esse povo especial, como diz, especial, zeloso de boas obras. Esse é o povo que Ele separa para estar perto dEle. É aqueles que vão entrar. Quer fogo sobrenatural? Joga água no seu sacrifício. Fogo qualquer. O fogo qualquer não resolve o teu problema. Fogo natural não resolve o teu problema. Sabe o que é jogar água no sacrifício? É dificultar. Quando ele jogou água no sacrifício, o que ele estava provocando? Se o Senhor não se manifestar agora, só tem uma maneira de eu sair daqui: ou o Senhor se manifesta ou eu estou morto. E Deus se manifestou, não se manifestou? E se curvou todo mundo diante de Deus. E quando olhou aquilo, falou: uau! Deus de Elias é o verdadeiro Deus. Todo mundo se curvou. É quando as pessoas, sabe qual é o bom que acontece com a gente? Primeiro, nós somos criticados. As pessoas olham para nós, zombam da nossa fé, nós somos tudo fanático. Ai, já se viu, fanático, não sai de igreja. Ai, que loucura, que coisa ridícula. Aí ele vê, entra ano e sai ano, a gente vai avançando. Entra ano e sai ano, vai vivendo coisas novas. Aí eles começam a observar. Criticavam. Agora já começa a olhar com outro olho, outro olhar. Aí daqui a pouco já está nos imitando. Por quê? Porque querem um resultado. Daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Mas primeiro chega a crítica. O que você fez? O que aconteceu na sua vida? É isso. Eu costumo dizer que a vida do verdadeiro cristão, ela é um mistério. E a Bíblia diz que é. Ele é como o vento, ele não sabe de onde vem e para onde vai. É um mistério. A pessoa olha e fala assim: gente, mas como pode? Né? Meu Deus, como pode? Olha quanta superação, quanta força, quantas coisas incríveis tem vivido. E é assim mesmo. É de glória em glória. E com aquela frase maravilhosa para terminar, diga comigo: e sempre para uma glória maior. A gente se envolve com as coisas certas, gente. A gente se envolve com as coisas certas. E quando você se envolve com as coisas certas, é isso. A gente gasta energia, a gente nos desgasta com aquilo que vale a pena. E o resultado aparece. Tenho pouco tempo para orar com vocês. Feche os seus olhos.
Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Eu quero, Senhor, eu quero reparar esse altar. Eu quero jogar água do meu sacrifício. Sabe por quê? Eu quero fogo sobrenatural na minha vida. Eu quero o fogo sobrenatural do Senhor na minha vida. Eu quero viver a tua glória. Eu quero ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu quero essa unção sobrenatural sobre a minha vida. Eu quero, Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim, olhem para as respostas das minhas orações e possa glorificar o Senhor e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando Elias clamou, todo mundo ficou olhando para ver o que ia acontecer. Quando o fogo desceu, toda a nação se prostrou e disse: só o Senhor é Deus. Derrama os seus cântaros. Derrama os seus cântaros de água sobre o seu sacrifício. Não tenha medo de dar a Deus aquilo que Deus tem pedido a você. Porque o que Deus está pedindo a você é porque Ele quer derramar sobre a tua vida numa medida que você não tem nem noção. Quando Elias direcionou aquele povo jogar os cântaros de água, aquela foi a oferta deles, que trouxe chuva sobre a nação. Quando Elias pediu à viúva que ela oferecesse o pouco dela, aquela mulher se tornou uma provedora, uma mantenedora. Ela sustentou Elias por todo o tempo de seca e escassez, porque havia em abundância na casa dela. Quando tentaram oferecer a Davi a eira e o sacrifício, os bois, a lenha, para que ele oferecesse a Deus o seu sacrifício para cessar a praga, ele disse: não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. E quando ele ofereceu o sacrifício ao Senhor, o Senhor disse: basta, chega. Acabou a praga, acabou a maldição, acabou aquele problema, aquele destruidor que estava destruindo a nação. Deus quer dizer a teu respeito sobre a dor, os problemas que você tem enfrentado: basta, basta, chega, chega. E quando Deus diz chega, chega, acabou. O problema não tem como avançar, a situação não tem como permanecer. Então diga a Deus: ah, meu Deus, ouça a minha oração. Eu não vou oferecer ao meu Deus o que não me custe nada. Eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Eu quero oferecer ao Senhor aquilo que te agrada. Eu quero comunhão, eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero o teu Espírito na minha vida. Invoca Ele. Invoca Ele. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é o teu problema, mas diga a Deus: se o Senhor disser hoje: meu Pai, eu entendi muita coisa, o Senhor não quer nada. O Senhor quer o meu coração, o Senhor quer a minha entrega, o Senhor quer, meu Pai, sacrifício. E o sacrifício vai trazer bênção para a tua vida. Aleluia. Vem, poderoso Deus. Vem, poderoso Deus. Vem, poderoso Deus. Vem. Vem, poderoso Deus. Vem ao nosso encontro, Senhor. Nós clamamos, nós gritamos, nós o invocamos. Vem, poderoso Deus. Aleluia. Diga a Ele. Diga a Ele: poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, Senhor. Vem, Senhor.
Vem com a tua presença, vem com a tua unção, vem. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, acenda a chama, aquece, meu Pai, os corações, coloca sede, coloca fome dentro de nós. Vem, Espírito Santo, nós restauramos o altar, nós colocamos o altar em ordem para que o fogo, Senhor, se acenda nesse altar. A fé do sobrenatural, vem com a fé do sobrenatural. Incendeia os corações, Espírito Santo. Incendeia os corações, Espírito Santo. Incendeia os corações, Espírito Santo. Põe fogo na fé, põe fogo nos corações, põe fogo no altar. Põe, Espírito Santo. Põe, Espírito Santo. Aleluia. Diga: minha alma anseia por ti, Senhor. 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 Minha alma anseia, Senhor. Invoque. Atrai a presença dele para a tua vida. Atrai a presença do Espírito Santo para a tua vida. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero a tua presença. Aleluia. Oh, vem, Espírito Santo. Vem. Vem, Espírito Santo. Vem com a tua unção. Vem com o teu poder. Vem com a tua glória. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Diga a ele. Adora ele, diga. Adora ele. Glória. Diga: glória. 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 Santo. Santo. Santo é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Nós invocamos a tua face, Senhor. Vem, Senhor. Vem. Põe fogo nos corações. Incendeia os corações. Põe fogo, Senhor, no altar. Põe fogo, Senhor. Aleluia. A glória. Abra o teu coração e diga: eu quero a tua presença no meu coração, Senhor. Eu quero o teu fogo dentro de mim, Senhor. Eu quero fogo sobrenatural. Sai daqui com uma decisão dentro de você. Eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Eu não vou oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Não, eu não vou buscar zona de conforto. Todas essas pessoas que entenderam isso e ofereceram a Deus os seus sacrifícios de louvores, de comunhão, de gratidão, viveram resultados
sobrenaturais. Você olha para a vida de Davi, você olha para a vida de Elias, você olha para a vida de Ana, você olha para a vida de Abraão, você olha para a vida desses que entenderam o milagre que essas pessoas viveram. Foi algo incrível. Viva uma vida de milagres. A Bíblia diz que se a gente tiver que sofrer, que não seja por ser mentiroso, enganador, ladrão, mas que seja pela causa do Senhor, pelas coisas que vale a pena. Que você viva uma vida de milagres. Que o Espírito Santo faça de você essa testemunha viva, que as pessoas olhem para você e possa dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Deus que mudou a história, o Deus que mudou a vida dessa pessoa, só o Senhor é Deus. Eu quero esse Deus, Deus que se manifesta com fogo, o Deus que se manifesta de forma sobrenatural. Eu quero esse Deus. Diga para Ele. Para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele. A Ele, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele, diga. a Ele a glória. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão. Receba, Senhor. A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele. A Ele a glória. A Ele. A Ele, a Ele a glória, a Ele a adoração, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. A Ele a glória. a Ele. A Ele, receba, Senhor, pois só Tu és digno de ser louvado, adorado, glorificado, exaltado. Tu és digno e merecedor de todo louvor, de toda adoração. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão. Diga. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus.
Então diga a Ele. A Ele a glória. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo cada pessoa que aqui está, Senhor. Eu declaro mudanças, transformações. Eu declaro um basta. O basta na dor, o basta no sofrimento, o basta na vergonha, o basta na humilhação. Eu declaro o basta no sofrimento. Eu declaro, Senhor. Eu declaro. A Ele. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Saia daqui com esse altar reparado e com esse altar em chamas. Saia daqui para viver a fé do sobrenatural e não do natural, aonde o fogo sobrenatural de Deus se manifesta. Saia daqui que você tem o privilégio de poder dizer como Elias: responde-me, Senhor, responde-me, porque tudo que eu tenho feito é com base na tua palavra. E para que fique sabido que só o Senhor é Deus, e o Senhor é o Deus na minha vida, e que todos vejam que só o Senhor é Deus, e que Deus responda às suas orações, que Deus se manifeste com fogo, mas não com fogo natural, mas com fogo sobrenatural, e que você se torne um testemunho vivo, do qual a sua história faz com que todos se curvem diante do Senhor, que as pessoas testemunhem do seu testemunho, que elas compartilhem do seu testemunho, e que elas vejam a glória de Deus na sua vida. Eu te abençoo. Saia daqui com esse espírito, com essa fé, e saia daqui como Davi: não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Não. Ponha sacrifício no seu sacrifício e viva o sobrenatural. Eu te abençoo. Abençoo tua vida, abençoo os teus dias, abençoo tua casa, tua família, abençoo o teu fim de ano. Que essa quinzena e esses últimos dias do ano sejam extraordinários na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.